tema sobre o qual eu falaria, pesquisa em dança e interfaces culturais, dilemas e desafios, fiquei muito satisfeito, tendo em vista que as questões relativas à cultura e à pesquisa têm sido preocupações centrais para mim por algum tempo. Começarei com duas histórias, apresentadas em ordem cronológica, que espero concretizem claramente as preocupações que tenho tido. Embora elas não sejam histórias de dança, espero que vocês vejam os seus significados para a nossa linha de pensamento. Em seguida, vou compartilhar com vocês algumas maneiras de se pensar sobre dilemas e desafios, bem como abordar, como tema subjacente, a questão das possibilidades de intercâmbio entre pesquisadores nacionais e internacionais. História 1. Muitos anos atrás, eu tive a sorte de encontrar, em um painel de pesquisadores em currículo internacional, na principal conferência de educação dos Estados Unidos, dois teóricos brasileiros sobre currículo, Antônio Flávio Barbosa Moreira e Elizabeth Macedo. O tema da palestra deles foi sobre como o pesquisador cosmopolita enfrenta desafios para os pesquisadores os pesquisadores brasileiros em currículo. Especificamente, eles estavam preocupados com a forma como os pesquisadores em currículo brasileiros têm absorvido as influências internacionais de forma que as vozes e perspectivas dos brasileiros parecem estar sendo perdidas. Eles valorizam muito as abordagens sobre o currículo de outras nações, mas Elizabeth e Antônio Flávio questionavam como a voz brasileira tem sido perdida nesses intercâmbios inter e transculturais. A fala deles ficou comigo por todos esses anos, e o convite específico que recebi me permitiu tentar discutir essa temática. Especificamente, eles descreveram e continuam a descrever que a intensificação dos contatos entre as nações e sua interdependência abriu novas oportunidades para o exercício do respeito, do ecumenismo, da solidariedade e do cosmopolitismo. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo, pode haver novas formas e manifestações de intolerância, chauvinismo, racismo, xenofobia e do imperialismo. Então, isso é uma fala do Flávio e da Macedo. Até o final do meu tempo, nesta manhã, espero compartilhar com vocês alguns caminhos para refletir sobre essas questões. Prior to the explorations I want to do about dance research in particular, I need to present to you two views on intercultural understanding. The first comes from a colleague, Naomi Jackson, at Arizona State University. Naomi believes that the issue of intercultural understanding has already been solved by Western dance critics. She wrote to me in an email that Western dance critics feel quite comfortable in reviewing non-Western dance now, believe they can do so without romanticizing or exoticizing it. Choreographers are also much more aware of the power issues involved in fusing cultural traditions and strive to minimize them. Dancers are cross-trained more commonly and take it for granted that such a thing is valuable. And lastly, presenters love non-American dance. And she went on to write, there are many examples of how globalization has provided visibility and empowerment for otherwise marginalized peoples. Examples of deeply respectful collaborations with long-term investment on the part of American choreographers. In some cases, this has led to a broadening of what is considered valuable dance in the West. As you shall see, I have some difficulties with her assertions. I read the present situation not only as an opportunity to expand dance, of course it is that, but as also a continuing and continual dilemma for dance traditions that are not ordinarily Western in character. I worry about the idea that we can understand each other just by dancing together. I don't say it's impossible to understand each other, but I ask what conditions are necessary to accomplish such understanding. Antes de apresentar para vocês minhas reflexões sobre essas histórias, eu quero apresentar duas perspectivas sobre a compreensão intercultural. A primeira visão vem de uma colega, Naomi Jackson. Ela acredita que a questão da compreensão intercultural já foi resolvida
resolvida pelos críticos de dança ocidentais. Eles trocaram e-mails sobre essa palestra, porque ela escreve sobre isso, e ela escreveu para mim em um e-mail que os críticos de dança ocidentais sentem-se muita vontade em discutir danças não ocidentais. E agora acreditam que podem fazê-lo sem romantizar, sem exotizar e etc. Os coreógrafos também estão muito mais conscientes das questões envolvidas na fusão cultural de tradições e se esforçam para minimizá-las. E também os bailarinos, eles estão sendo cada vez mais treinados em formas diferentes, em vocabulários de diferentes culturas. E eles acham que é natural, os bailarinos acham que é natural que isso seja tão valorizado. Os artistas, por sua vez, amam as danças de diferentes culturas, principalmente os americanos. Eles amam as danças que não são americanas. Naomi Jackson ainda afirma: há muitos exemplos de como a globalização tem proporcionado visibilidade e empoderamento para as populações, as comunidades ditas marginalizadas. Exemplos de colaborações profundamente respeitosas com investimentos de longo prazo por parte dos coreógrafos americanos têm acontecido. Em alguns casos, isso levou a um aumento do que é considerado valioso em dança no Ocidente. Como vocês verão, eu tenho algumas dificuldades com essas afirmações da Jackson. Compreendo que a situação atual é apenas uma oportunidade para ampliar a área da dança, mas como um contínuo e constante dilema para as danças tradicionais que não têm, normalmente, características ocidentais. Preocupo-me ainda com a ideia de que podemos compreender o outro apenas porque estamos dançando junto com o outro. Não é impossível de entendermos uns aos outros, mas eu me pergunto quais são as condições necessárias para atingirmos essas compreensões do outro. The second view comes from Deirdre Sklar, also a U.S. dance scholar, and she wrote, "What is it to know something in movement? To think via kinetic sensations? I believe answers can only come from cross-cultural comparison, that is, somato-conceptual thinkers, body and mind thinkers, exploring movement knowledge from different cultural standpoints." She goes on to note that culturally different movement systems embody different structures and habits for thinking. This means for her, the movement system of one cultural tradition cannot be accurately or fully understood using the vocabulary and aesthetic logic of another, and I agree with her on that. At the same time, she notes that cultural knowledge is emergent, indeterminate, and changing. This idea that cultural knowledge changes will have to concern us later in this talk for its implications for how we think about culture and dance. The notion that we can understand each other through cross-cultural movement conversations while appealing may be misleading. Sklar concludes with the following quote. She writes, through exchanging information at this somato-conceptual level, we may discover appropriate ways of talking about what we know when we know it in movement. In so doing, she writes, we might come to appreciate how movement is thought in different cultural contexts. We're going to have to see how this is both challenging and filled with possible dilemmas. A segunda visão vem de Deirdre Sklar, também uma pesquisadora em dança americana. Ela escreve, mas na realidade começa com uma pergunta: como é que vamos saber alguma coisa sobre o movimento, pensar por meio de sensações sinestésicas? Acredito que as respostas só poderão vir de comparações cross-culturais, isto é, pensadores somato-conceituais que estudam o conhecimento a partir de diferentes pontos de vista, o conhecimento do movimento a partir de diferentes pontos de vista. Sklar comenta que os diferentes sistemas de movimento incorporam também diferentes
estruturas e hábitos de pensamento. Isso significa que o sistema de movimento de uma tradição cultural não pode ser totalmente compreendido com precisão ou usando o vocabulário e a lógica estética do outro. Ao mesmo tempo, ela observa que o conhecimento cultural é emergente, indeterminado e instável. Essa ideia de que o conhecimento cultural é indeterminado e instável vai ser objeto de reflexão mais adiante na minha fala, por suas implicações para a maneira como pensamos cultura e dança. A noção de que podemos entender uns aos outros por meio de conversas culturais cruzadas de movimento, enquanto ela possa parecer atraente, pode ser também enganosa. Scholar conclui com uma esperança. Através da troca de informações em nível somato-conceitual, podemos descobrir maneiras apropriadas de falar sobre o que pensamos, o que sabemos e também sobre o que sabemos em movimento. Ao fazê-lo, podemos vir a apreciar como o movimento é pensamento em diferentes contextos culturais. Precisamos ver como isso é, ao mesmo tempo, desafiador e repleto de possíveis dilemas. I use the word horizon, and this takes me to the second way we need to think about the possibility of understanding each other and simultaneously the impossibility of understanding each other. To do this, I need to briefly explain what is termed hermeneutic theory, which engages in describing how we understand anything, whether it's from within our culture or outside of it. The basis for understanding someone's words or actions, someone's dance, begins with recognizing that we all live within what hermeneutics terms an horizon. What is an horizon? If you think literally about standing on the earth anywhere, you know that you cannot see the rest of the earth beyond the literal horizon line. You can only know a part of the earth, your part of the earth that has limited information and items in it. Your vision is limited by what you see and experience. Now think of this as an image rather than a physical reality. We, each of us, stand within an horizon that provides us with the grounds for understanding anything that comes within the sphere of that horizon. That is, when we encounter something new, we make sense of it through fitting it into what we already know, which is our horizon of understanding. We cannot make sense of it except by doing this. This is not a sad thing, it is inevitable and necessary. What does this mean for researching dance? A person's horizon has layers. One of those layers is the person's personal life history. What she or he has done in the life, the experiences had, the activities undertaken, the places lived, and the trajectory of the work. For a dance researcher, this means that the person's research work already done affects what work she or he is doing now. And the work that she or he envisions doing also affects the work being done now. That is, any specific research must be understood in terms of the whole of the person's work. No one research can be understood in isolation. A dance researcher's relationship to the field, what he or she comes to think is important and not important, how the person's education has oriented her or him toward dance, what kind of dancing has been done, and so forth, also affects the actual projects she or he undertakes and performs. Eu usei a palavra horizonte e essa palavra me leva à segunda maneira de pensarmos sobre a possibilidade e simultaneamente a impossibilidade de compreender o outro. Então ele vai falar agora sobre hermenêutica, dança, pesquisa e cultura. Para desenvolver essa discussão, eu preciso explicar brevemente o que é denominado na teoria hermenêutica, a qual se dedica ao descrever como chegamos a compreender alguma coisa, seja interna ou externamente a nossa cultura. A base para a compreensão das palavras de alguém ou de suas ações, entre parênteses, da sua dança, começa com o reconhecimento de que todos nós vivemos dentro do que a hermenêutica determina
horizonte. O que é um horizonte? Se você pensa literalmente sobre estar em qualquer lugar na Terra, você sabe que você pode ver o resto, você não pode ver o resto da Terra além dessa linha do horizonte que a gente está imaginando como literal. Você só pode reconhecer uma parte da Terra, sua parte da Terra, que tem informações e itens limitados. Sua visão é limitada por aquilo que você vê, por aquilo que você experiencia. Agora, pense nisso como uma imagem. Nós, da dança, a gente é bom para trabalhar com imagem. Pense nisso, então, como uma imagem ao invés de uma realidade física. Nós, cada um de nós, estamos dentro de um horizonte que nos fornece os fundamentos para a compreensão de tudo o que vem de dentro da esfera daquele horizonte. Isso é, quando nos deparamos com algo novo, criamos significados desse algo novo por encaixá-lo no que já conhecemos, o que é o nosso horizonte de compreensão. Não podemos fazer sentido do novo, exceto dessa forma. Mas isso não é triste, não precisa ficar triste. Isso é inevitável e necessário. O que isso significa para a pesquisa em dança? O horizonte de uma pessoa, de toda pessoa, ele tem camadas. Uma dessas camadas é a história pessoal, de vida da pessoa, o que ela faz em sua vida, as experiências que teve, as atividades envolvidas, os lugares em que viveu, a trajetória no trabalho. Para o pesquisador em dança, isso significa que o seu trabalho em pesquisa já feito afeta o trabalho que está fazendo agora. E o trabalho que essa pessoa se imagina fazendo também afeta o trabalho que está sendo feito agora. Ou seja, qualquer pesquisa específica deve ser entendida em termos de todo o trabalho da pessoa, o que ela já fez e o que ela se imagina fazendo. Nenhuma pesquisa pode ser compreendida isoladamente. A relação de um pesquisador em dança com a área, o que ele vem a pensar como importante e não importante, como sua educação o orientou, o levou a dançar, que tipo de dança foi feita e assim por diante, também influencia projetos atuais que o pesquisador assume e realiza. Horizons are not merely in the mind. Pierre Bourdieu, the French sociologist, developed the notion of habitus to examine the ways in which culture is deeply ingrained in the body. That is, we do not merely think culture, we live culture at the most immediate bodily level, such that I cannot account for my daily spontaneous actions except through this image of bodily lived culture that acts before I have a chance to consider what action I will take. Bourdieu uses the term habitus to reference the idea of unthinking habit. Sklar too mentions the word habit when she writes that different cultures embody different structures and habits for thinking. Bourdieu provides the image of such habit when he describes an Algerian village woman who always turns into her kitchen when she comes in her home, never into the public space. She does not think about this, she acts. She does not know why she acts thus and so, she simply acts. It is on this level that I think we need to see how difficult understanding each other becomes. Horizontes não são meramente cognitivos ou estão apenas em nossas cabeças, entre aspas. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, desenvolveu a noção de hábitos para examinar as maneiras pelas quais a cultura está profundamente enraizada no corpo. Ou seja, nós não apenas pensamos com cultura, nós vivemos a cultura em nível corporal mais imediato, de tal forma que eu não me dou conta das minhas ações diárias espontâneas, exceto através dessa imagem de cultura, do corpo vivido, que age antes que eu tenha qualquer oportunidade de determinar qual ação irei tomar. Bourdieu usa o termo hábitos para se referir à ideia do hábito irracional. Scholar, aquela pesquisadora, também menciona a palavra hábito quando ela descreve que as diferentes culturas incorporam diferentes estruturas e hábitos para a gente pensar. Bourdieu fornece a imagem de tal hábito como quando descreve uma mulher de uma aldeia argelina que sempre vai para a sua cozinha
quando ela está em casa. Mas ela não vai para o espaço público da casa, como por exemplo a sala, ela vai para a cozinha. Ela não pensa sobre isso, ela age. Ela não sabe porque ela age assim ou de outra forma, ela simplesmente age. É nesse nível que penso, nós precisamos ver quão difícil se torna compreender uns aos outros. There's another way to view culture. Rather than treating culture as exotic, we can see a particular culture as a vessel of wisdom. Older cultures, cultures of indigenous people, for instance, may contain possible wisdom which would benefit us, but we've discarded such cultures as valueless. When we begin to re-respect ancient cultures, we run the danger of making them something romantic. Now, rather than being less civilized, we make them more civilized than ourselves. When Chet Bowers, a U.S. curriculum theorist, writes in this genre, he attempts to create what he terms the commons. He defines the commons as the natural systems, water, air, soil, forests, oceans, etc., and the cultural patterns and traditions, intergenerational knowledge ranging from growing and preparing food, medicinal practices, arts, crafts, ceremonies, that are shared without cost by all members of the community. Nature of the commons varies in terms of different cultures and bioregions. He notes that in today's world, the commons have been transformed into market relationships, in some cases managed and enclosed through private corporate ownership, managed by local and national government, municipal water systems, and state and national parks are examples. Bowers is concerned that we're losing all of this knowledge to our detriment. We can, as dance researchers, ask ourselves, what in dance is akin to this idea of the commons, and what must we do to preserve and learn from these various heritages? I recognize that there's a great deal of anthropological research performed to document what exists, but I have not encountered as much in this notion of embedded wisdom about relationships. Joanne Kelly in the Mahapu has documented how dance is connected to other parts of particular people's lives. But I need something more than that. I need that these people's lives may contain wisdom, and we might wish to unearth that wisdom contained in the dance. Há uma outra maneira da gente ver a cultura. Ao invés de tratar a outra cultura como exótica, dessa maneira que eu acabei de explicar, a gente ainda pode ver uma determinada cultura como se ela fosse um vaso de sabedoria. Culturas mais antigas, as culturas dos povos indígenas, por exemplo, podem conter uma possível sabedoria, uma sabedoria que nos beneficiaria, mas nós as descartamos como se elas fossem sem valor ou apenas valiosa da maneira exótica que eu descrevi anteriormente. Quando começamos a respeitar as culturas antigas, corremos também o risco de torná-las romantizadas. Romantizadas? É isso que a gente fala, né? Agora, ao invés de serem menos civilizadas, nós a tornamos mais civilizadas do que a nossa própria cultura. Bowers, o teórico do currículo americano, escreve sobre esse gênero, cultura romantizada, que ele tenta criar e que ele denomina como se fosse um commons. Aqui eu estou traduzindo como comuns, gente, mas não tem literalmente uma tradução. Ele a define como os sistemas naturais, como por exemplo água, ar, solo, florestas, oceanos, etc., e os padrões culturais e as tradições, por exemplo, conhecimento entre as gerações, que vão desde plantar e preparar os alimentos, as práticas medicinais, artes, artesanato, cerimônias, etc., são compartilhados sem custo, né? Não há troca de dinheiro, por todos os membros da comunidade. A natureza dos bens comuns varia em termos de diferentes culturas e regiões geográficas. Esse pesquisador, o Bowers, ele observa que no mundo de hoje, os comuns foram transformados em relações de mercado, commodities, em alguns casos gerenciados e negociados através da propriedade privada e corporativa, geridos pelo governo nacional, federal e local também, sistemas municipais, como por exemplo o sistema de tratamento de água. Né? Os parques nacionais e estaduais são também exemplos contemporâneos dos comuns. Né? Eles deveriam ser comuns a todos nós, a gente tem que pagar a entrada e por aí vai. Bowers
se mostra preocupado pelo fato de que estamos perdendo todo esse conhecimento e que nós somos prejudicados. Podemos, como pesquisadores em dança, nos perguntarmos o que na dança é semelhante a essa ideia dos comuns? O que devemos fazer para preservar e para aprender com essas heranças que são tão diversas? Reconheço que tem havido muita pesquisa antropológica para documentar o que existe por aí, mas não encontrei tantos estudos sobre essa noção de sabedoria nata em termos de relacionamentos humanos, corporais. Joan Kalenohowo documentou como a dança é conectada a outras partes da vida de uma pessoa, em especial. Mas eu quero dizer algo mais. Quero dizer que a vida dessas pessoas pode conter a sabedoria e que desejamos descobrir. E que é a sabedoria contida na dança. A gente vai mudar um pouquinho agora a forma. Because of time. So I want to just talk about two dancers. Globalization is the topic. And the first, his name is Akram Khan. Akram Khan is a British dancer who comes out of the Kathak, which is a traditional Indian form of dance. Então, para falar sobre globalização, ele vai falar agora sobre dois bailarinos. O primeiro é o Akram Khan, que é um bailarino que tem uma ascendência britânica e também ele é de Bangladesh. He only lived in England and studied Kathak there. Então ele apenas viveu na Inglaterra e ele estudou Kathak lá. He studied until he was a teenager and he stopped for a little while and then he studied modern dance for 4 years. Então ele estudou dança como um adolescente, então ele passou a estudar a dança contemporânea por 4 anos. But this is how he felt about Kathak. This is a quote from a critic. He found Kathak to be suffocating as it was performed, so he ran away from home and started studying contemporary dance. Então isso assim é uma afirmação dele, entre aspas, inclusive desse bailarino, né? Ele achou Kathak tão sufocante, né, que ele correu bem longe dessa forma de dança, né, que se fazia na casa dele na Inglaterra, né, e ele começou então a estudar dança contemporânea. So when I looked at his dance on his website, what I saw was resolutely contemporary. His movement was familiar to me. It didn't change anything. I couldn't see Kathak in it. Doesn't mean it wasn't there, but I couldn't see it. Ok, mas mesmo assim, ele tentou então fazer uma fusão, esse bailarino, de Kathak com dança contemporânea, né? Mas o Donald teve a curiosidade de entrar no site dele para dar uma olhadinha, né? Porque tinha os filmes da dança dele, e ele ficou consternado, porque o que ele viu lá para ele